nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Olá, graça e paz a todos, são bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto de oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus familiares, é o meu desejo, a minha oração. Estou gravando esse culto aqui da fazenda do meu pai, esse culto de oração, aqui um ambiente muito aconchegante, debaixo de umas árvores, e logo estaremos aí juntos novamente, permitindo Deus. Nós vamos orar. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse dia. Obrigado pela vida de cada um dos teus servos. Colocamos, ó Pai, nas tuas mãos esse culto, tudo que nós iremos realizar neste momento. Abençoe, ó Pai, cada parte desse culto e fale aos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou a Alissa, filha do irmão Jailson e da irmã Ana Paula. Esse é meu esposo, Júnior. Olá, irmãos. E nós vamos cantar agora uma música que fala que seguro nós estamos nos braços do Senhor, aquele que nunca nos deixa quando nós passamos pelo vale. Nós achamos conforto no amor dele. Amém? Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
Quero nesse momento meditar na palavra de Deus com vocês. O texto se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 11, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Desfrutando o melhor de Deus na vida cristã. É sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite. Desfrutando o melhor de Deus na vida cristã. Eu creio que a melhor forma de desfrutar o melhor de Deus na vida cristã é vivendo a mutualidade. O termo mutualidade se refere às expressões recíprocas, ou seja, aquelas frases que nós encontramos no Novo Testamento, onde aparecem as palavras uns aos outros, indicam as nossas obrigações mútuas e as nossas oportunidades de expressar a vida em comum, cuidando uns dos outros, tendo comunhão uns com os outros. Como nós precisamos cuidar uns dos outros dia após dia, principalmente nesses dias difíceis, nesses dias de crise que nós estamos vivendo, precisamos cuidar uns dos outros. A palavra comunhão é a tradução do termo grego koinonia, que significa parceiro, companheiro ou participante. Mesmo estando longe uns dos outros fisicamente, porque nós não estamos reunindo no templo ou nas casas para realizarmos os cultos, mas nós podemos ter comunhão uns com os outros através da oração, através dos cultos online que nós estamos realizando, através de uma ligação, através de celular, do telefone celular ou do telefone fixo, ou através das mensagens pelo WhatsApp. Nós podemos ter comunhão uns com os outros e cuidar uns dos outros da melhor forma possível. Aparece pelo menos 36 mandamentos recíprocos no Novo Testamento. E eu quero destacar aqui alguns para nossa reflexão nesse momento. Lá em Romanos capítulo 15, verso 7, diz: aceitem-se uns aos outros. Como nós precisamos aprender a aceitar uns aos outros. Às vezes nós queremos mudar a vida da pessoa. E se a pessoa não quiser ser mudada, ninguém consegue mudar a vida do outro. Isso acontece muito no relacionamento conjugal. Nós queremos mudar a vida do cônjuge. E às vezes começa aquela tribulação no casamento, aqueles problemas no casamento, aquelas dificuldades no casamento, porque nós não temos condições de mudar a vida do outro se o outro não quiser ser mudado, se ele não permitir ser mudado, ser quebrantado pela graça e pelo poder de Jesus. Romanos capítulo 12, verso 10 diz: amem-se uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. Precisamos cada vez mais demonstrar esse amor, e amor é doação. Amor tem a ver com doação. Quando nós amamos, nós estamos doando para o outro.
esse sentimento tão lindo que é o sentimento, que é o amor, né? O maior sentimento que existe na face da terra, que é o amor. Suportem-se uns aos outros, Colossenses 3,13. Como é difícil, às vezes, suportar uma pessoa que é insuportável. Mas é bíblico e nós precisamos aprender a suportar uns aos outros. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 26, diz: não tenham inveja uns dos outros. A inveja tem destruído muitas pessoas, vidas e relacionamentos. Não podemos ter inveja uns dos outros. Em Romanos capítulo 14, verso 13, diz: deixem de julgar uns aos outros. Nós, às vezes, cometemos esse pecado, esse erro de julgar uns aos outros sem conhecer as pessoas devidamente. Às vezes, julgamos. Tiago, capítulo 4, verso 11. Não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: confessem-se os seus pecados uns aos outros, né? Temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, para sermos sarados. Colossenses 3,16 diz: ensinem uns aos outros, né? Como nós precisamos ensinar as coisas boas, as coisas que edificam. Precisamos ensinar uns aos outros. Em Atos 13, verso 15, diz que nós devemos encorajar uns aos outros. Sabemos que, às vezes, ficamos desanimados e precisamos encorajar uns aos outros. Precisamos encorajar uns aos outros. Tiago 5,16 diz que nós temos que orar uns pelos outros. Porque a oração move a mão que move o mundo, que é a mão de Deus. Como é importante quando nós oramos, quando nós intercedemos uns pelos outros. Devemos combater nessa crise que às vezes existe na igreja, a crise da unidade, da comunhão, em nosso meio de um modo geral. E é o Espírito Santo de Deus que nos dá a cura, a comunhão, quando todos nós estivermos envolvidos em servir uns aos outros pela prática da mutualidade, nós vamos conseguir vencer essa crise da unidade, da comunhão, que às vezes acontece no seio da igreja. Ninguém consegue ficar muito tempo numa igreja onde não se estabelece relacionamentos saudáveis, amizades sinceras e comunhão bíblica em amor. Então é importante nós estarmos juntos, mesmo separados fisicamente durante esses dias, mas precisamos termos o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que é cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, ser bênção na vida uns dos outros, desfrutando o melhor de Deus na vida cristã, porque temos pouco tempo. O fim de todas as coisas está próximo, diz 1 Pedro capítulo 4, verso 7. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Mateus capítulo 24 fala que no final dos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, catástrofes naturais, destruição da família, desamor. E tudo isso nós estamos contemplando, estamos vendo. Então precisamos estar preparados cada vez mais, porque o fim está próximo. Jesus está voltando. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos pregar o Evangelho, as boas novas de salvação e preparar as pessoas para o final dos tempos, para o fim dos tempos, porque a Bíblia está se cumprindo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas, ou seja, quando acontecerão o final dos tempos, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos.
Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é necessário que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado, for anunciado em todas as nações. E nós temos pregado o evangelho em todas as nações. Muitos povos têm sido alcançados pelo poder de Deus. Quando o evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Nós precisamos nos preparar cada vez mais, precisamos estar preparados dia após dia, desfrutando o melhor de Deus na vida cristã, em segundo lugar, através do amor sincero. 1 Pedro capítulo 4, verso 8 diz que nós precisamos ter amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Precisamos ter esse amor intenso uns para com os outros. E quando nós estudamos o Novo Testamento, podemos perceber que existem pelo menos 3 tipos de amor no Novo Testamento. O amor eros, que é o amor conjugal, o amor matrimonial, é o amor que a esposa sente para com o esposo e o esposo para com a esposa. Como é importante esse amor na vida matrimonial, na vida conjugal. Tem também o amor filéu, que é o amor de amigos. A gente pode ver na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que Davi e Jonatas eram amigos. Era esse amor filéu, o amor de amigos. E eu tenho também bons amigos. Eu sei que você também tem bons amigos. É esse amor que você sente para com um amigo, para com a amiga, o amor filéu. E existe também o amor ágape, ou agape, mais conhecido como ágape, que é o amor incondicional, sobrenatural, sacrificial. Esse é o amor de Deus. É o amor que Deus nos ama. É o amor que levou Jesus morrer na cruz em nosso lugar. Esse é o amor ágape, o amor incondicional, o amor sobrenatural. É exatamente esse amor que aparece aqui nesse texto de 1 Pedro capítulo 4, verso 8. É esse amor que cobre multidões de pecados. É esse amor que faz a diferença na vida de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano. O amor ágape, o amor incondicional, o amor sobrenatural. Esse amor deixa Jesus maravilhado, conforme o relato bíblico de Lucas capítulo 7, a partir do verso 2 até o verso 9, que fala do amor daquele centurião para com o seu servo, para com o seu soldado. Esse amor que deixou Jesus maravilhado nesse relato bíblico. Em João capítulo 13, diz o seguinte: tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto está falando de Jesus. Esse amor que Jesus amou seus discípulos até o fim e continua nos amando, continua cuidando de nós. É esse amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É esse amor que nós devemos buscar, que nós devemos ter
dia após dia, o amor ágape, o amor que cobre multidões de pecado, o amor que faz diferença na nossa vida, o amor que cura as nossas feridas, que cura os nossos traumas, que sara a nossa vida, que transforma o nosso coração. Precisamos experimentar esse amor dia após dia, o amor de Deus, o amor transformador, o amor que faz diferença em nossas vidas. Desfrutando o amor de Deus, desfrutando o melhor de Deus na vida cristã, em terceiro lugar, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. A Bíblia diz que nós somos servos e o Senhor Deus é Senhor. Jesus Cristo é o Quírios, é o Senhor das nossas vidas. Servo aqui, a palavra que aparece é doulos, significa escravo. Servo, desqualificado diante do seu Senhor. Nós sabemos que nós somos desqualificados diante de Deus, diante de Jesus Cristo, porque Deus é justo, é perfeito, é santo, é reto, é imutável, e o ser humano, ele ainda erra, ainda peca, ainda comete transgressões. Então nós somos desqualificados diante de Deus, diante de Jesus. Somos os doulos. E Jesus é o Quírios, é o Senhor. Nós precisamos entender isso. E precisamos buscar o aperfeiçoamento da nossa vida dia após dia. Porque o servo, ele obedece ao seu Senhor, ele é submisso ao seu Senhor. Ele busca ter uma vida reta aos olhos do seu Senhor. Outro termo que aparece aqui no verso 10 do texto lido é dons, ou seja, carisma. Carisma no grego significa dons, que são capacitações dadas pelo Espírito Santo de Deus à igreja para o crescimento do corpo de Cristo. Cada pessoa que já entregou a sua vida a Jesus tem pelo menos um dom. Tem pelo menos um dom. E aí o apóstolo Pedro nos ensina que nós devemos servir uns aos outros como servos, assumindo a forma de servo, de doulos. E nós precisamos usar esses dons que o Espírito Santo de Deus já nos deu através de Jesus Cristo. Nós precisamos usar esses dons para sermos bênção na vida uns dos outros. É o que eu falei na introdução da reflexão sobre a mutualidade, sobre as expressões uns aos outros no Novo Testamento. Desfrutando o melhor de Deus na vida cristã, em terceiro lugar, assumindo a forma de servo. Precisamos entender que nós somos servos diante do Senhor, diante de Deus. Esse termo aparece várias vezes no Novo Testamento. Doulos, no grego, que significa escravos, servos, desqualificado perante o seu Senhor. E Jesus Cristo é o Quírios, Senhor, nós somos os doulos, os escravos. Nós somos desqualificados diante de Jesus Cristo, porque Ele é perfeito, Ele não conheceu o pecado, Ele tem uma vida reta, santa aos olhos de Deus, e nós ainda erramos, ainda pecamos, ainda desobedecemos a Deus. Por isso que nós somos doulos, escravos, servos, e Jesus Cristo é o Senhor, é o Quírios. E o servo precisa obedecer ao seu Senhor. Precisamos ter uma vida reta aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus Cristo. Outro termo que aparece aqui é carisma, que significa dons. E os dons são capacitações dadas pelo Espírito Santo de Deus à igreja para o crescimento do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Cada pessoa tem no mínimo um dom. Quando alguém entrega a vida a Jesus, ela recebe do Espírito Santo pelo menos um dom para usar esse dom na obra do Senhor, no engrandecimento do reino de Deus. Outro termo que aparece aqui no verso 10 de 1 Pedro capítulo 4 é despenseiro.
Despenseiro significa guardador ou administrador, é aquele que guarda a despensa, é aquele que tem a chave da despensa, é encarregado numa comunidade de fornecimento e administração dos gêneros alimentícios, aquele que tem o cargo da despensa. Esse versículo é o ponto-chave dessa meditação. Quando servimos uns aos outros, na verdade, estamos desfrutando o melhor de Deus, estamos servindo também a Deus, estamos adorando a Deus. Por isso que eu comecei essa mensagem falando da mutualidade, dos mandamentos recíprocos que nós encontramos no Novo Testamento, as expressões uns aos outros no Novo Testamento, que nós precisamos colocar em prática no dia a dia, desfrutando o melhor de Deus na vida cristã. Em quarto lugar, sendo verdadeiro. Precisamos ser verdadeiro com Deus, precisamos ser verdadeiro uns com os outros. O verso 11 do texto lido de 1 Pedro, capítulo 4, o verso 11, quero reler com vocês, diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém prega o evangelho, anuncia as boas novas de salvação, tem que anunciar conforme as escrituras sagradas, conforme a palavra do Senhor. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. O Senhor Deus precisa ser glorificado, precisa ser honrado através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através da mensagem que temos pregado. O Senhor Jesus Cristo precisa ser glorificado, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus, a Jesus Cristo. Oráculo era a mensagem de Deus no Antigo Testamento. Era o recado que Deus dava aos profetas para que eles anunciassem ao povo. As profecias eram verdadeiras, verídicas. A mensagem é: precisamos ser verdadeiros. Não podemos brincar de ser crentes. Não podemos brincar com Deus. Está escrito lá em Efésios capítulo 4, verso 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e fale a verdade com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Termino dizendo que, se você quiser experimentar o melhor de Deus na vida cristã, é necessário colocar em prática a mutualidade, os mandamentos recíprocos que nós encontramos no Novo Testamento. Quem oferta amor, aceitação, saudação, cuidado, verdade, encorajamento, perdão, fidelidade, ensino, louvor e tantas outras coisas, automaticamente colherão os frutos que o Senhor Deus nos dá. Está escrito no Novo Testamento sobre a lei da semeadura. Quem planta coisas boas, automaticamente vão colher coisas boas. Nós precisamos plantar cada vez mais o amor. Precisamos plantar cada vez mais o cuidado uns para com os outros. Precisamos plantar a liberação do perdão. Precisamos plantar cada vez mais a mensagem do Evangelho que salva, que transforma, que muda vidas. E aí nós vamos experimentar também o melhor de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus sustente a sua vida cada vez mais. É o nosso desejo, a nossa oração. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse dia. Obrigado pela manifestação da tua graça, do teu poder sobre nós. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor. Fale aos nossos corações cada vez mais. Abençoe o teu povo, Pai, espalhado em toda a face da terra. Abençoe a tua igreja aqui na cidade de Miracema, Pai. Ó Deus, as famílias,
cada família que é representada, manifesta a tua graça, o teu poder na vida dos teus filhos, supre as necessidades de cada um, Pai. Abre o entendimento, Pai, de cada um, para que teu povo possa entender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Membro novo na banda. Vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Graça e paz, irmãos, quero ler agora o Salmo 103, versículos de 2 a 4, que diz assim: Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que tem nos protegido, tem cuidado de cada um de nós, tem tido misericórdia. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a salvação através de Cristo Jesus, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por este imenso amor. E neste momento, Senhor Deus, eu também, Senhor Deus, eu quero te pedir por todas as famílias de nossa igreja, Pai. Não só de nossa igreja, mas as famílias do país, das outras nações. Que só esteja, Senhor Deus, com cada uma dessas famílias, que façamos do nosso lar a tua igreja, ó Pai. E neste momento eu também, Senhor Deus, eu quero te pedir pelos enfermos, como agora a leitura que acabamos de ler, é o Senhor que cura todas as enfermidades. Então, Pai, venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, com cada enfermo, com cada doente, Senhor Deus, restabelecendo sua saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, espiritual. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Quero também te pedir pelo nosso país, o Senhor conhece o nosso povo, o Senhor sabe das iniquidades, o Senhor sabe que o maior problema, Senhor Deus, não é a pandemia, e sim o pecado. E a tua palavra nos diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome,
se humilhar diante de ti, te buscar, orar e se converter dos seus maus caminhos, ela dá uma promessa que o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Ó Pai, necessitamos cada vez mais de Ti. Necessitamos, Senhor Deus, que o Espírito Santo, Senhor, venha nos convencer do pecado, para que possamos, Senhor Deus, nos arrepender e confessá-lo a Ti. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, te faça essa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.